Fala, meus amores, já chegamos aqui com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cash. E, gente, hoje a gente vai entrar num dos assuntos mais legais que eu tenho consumido ultimamente. Por quê? Vocês sabem que eu tô nessa loucura aí de São Paulo, São Luís, eu sou de São Luís, Maranhão, e a gente aqui tem o segundo maior porto do Brasil e o segundo maior porto em profundidade do mundo, que é o Porto do Itaqui, que na verdade eu descobri hoje que são 3 portos diferentes, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Cara, é basicamente o lugar que movimenta a economia inteira do Brasil. E vocês sabem que eu sou curioso, eu gosto de enxergar todos os aspectos e ver onde a inovação pode chegar. E eu acredito que seja um dos setores mais restritos, talvez junto com o agro, de digitalização, né? A gente está fazendo um trabalho muito forte aqui em São Luís com isso, inclusive. Sim. Mas é algo muito curioso. A quantidade de dinheiro que se movimenta no porto diariamente, a quantidade de coisas, matéria-prima, importação, exportação, eu acho isso incrível. A gente vê aí, não sei quem taxou não sei o quê, não sei quem taxou não sei o quê. Isso vem de onde? No porto. O porto é o pessoal deve ficar louco, né? E galera, eu tô aqui hoje com o Diogo Martins, que ele é CEO da Zion, que é uma agência marítima, que eu descobri que assim, para tu entrar no porto, tu tem que contratar a Zion. Tem que contratar uma agência marítima. Então, meu filho, para fazer dinheiro, tem que estar do lado desse homem. Então, qual que é a grande sacada desse podcast hoje, gente? É a gente entender todo esse mundo que movimenta, de fato, a economia do Brasil. Te agradeço, Diogo, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. Trazer fatos aí da área para vocês. Sim. Para vocês. Cara, e eu vou te falar. Vocês que estão assistindo aí, a gente vai saber hoje quanto que ganha um prático, quem que paga o prático. Quem não sabe o que é prático, eu acho que é a profissão mais bem paga que existe no Brasil inteiro. E vamos falar sobre o que entra, o que sai do porto, qual que é o trabalho da agência marítima, como é que essa economia se movimenta, mas antes de tudo, o que que eu quero saber? Cara, me conta, de fato, o que faz uma agência marítima? Como que é o teu trabalho, como é que tu age, o que que a Zion traz de diferencial para o mercado? Eu já sei um pouquinho, gente, mas deixa Diogo falar aí. Bem, uma agência marítima, ela trabalha como mandatária do armador do navio. O armador, para quem não conhece, é o dono do navio, né? Então, nós somos mandatários do armador, nós somos contratados pelo armador para poder fazer toda a parte de liberação da embarcação com as autoridades, terminal, coordenação de serviços, né? Nós nos reportamos diretamente a quem nos contrata, né? Em termos de passar o que está ocorrendo na operação dele no porto de escala do navio dele, né? Uhum. Então, vamos dar um exemplo aqui para poder ficar melhor. O armador do navio está na Grécia, na China, nos Estados Unidos, né? Só que ele não tem um representante local, né? O que ele faz? Ele contrata um agente marítimo, né, para poder fazer toda essa questão, todo esse trâmite, né, de liberação, né, do navio, para que ele possa entrar no porto, né, atracar, operar e sair tranquilamente. Ou seja, sem vocês não tem como o navio entrar no porto. Sem o agente marítimo, não. Né? Só se o cara pular vir nadando para resolver as coisas. Nem assim, nem assim. Se ele pular para vir nadando aí, ele pode... é preso. Ele é preso, né? Ele pode passar por situações aí, por perrengues aí que eu não quero que ninguém passe, né? Sim, então, sim. para ficar realmente bem claro, né, o agente marítimo, ele pode se faltar qualquer tipo de prestador de serviço dentro da área marítima portuária. O agente marítimo não pode. O navio ele não atraca, ele não opera, né, ele não escala porto algum sem a presença de um agente marítimo. Tá? Legal. E deixando mais claro ainda para a galera, porque a gente está acostumado muito a saber sobre agências de viagens, agências de marketing, e dentro do grupo da Bgrow, hoje a gente tem, um dos nossos projetos é uma agência de marketing, né? Então, pensa o seguinte, cara, tu tá agenciando, eu tô agenciando o Diogo aqui. Resumidamente, eu vou mudar e resolver toda a vida dele em relação ao objetivo dele com o marketing. Então, hoje, Exatamente. a gente, às vezes, tenta fugir muito, Diogo, no meu setor, especificamente, desse nome agência. Porque a maioria das pessoas tem uma péssima experiência com a agência. Mas aí,
é muito uma questão de comunicação do mercado. Porque, o cara fez um cursinho de social media, vai e abre uma agência de social media. Fez um cursinho de Facebook Ads e abre uma agência de tráfego. E aí usa esse nome e acaba queimando o mercado de fato. Sendo que, cara, agenciar é como se tu fosse, de fato, o empresário daquele cara ali para resolver a vida dele. E Sim. quando se trata de marketing. Então eu entendo que é o mesmo paralelo quando a gente fala de agência marítima, certo? É o mesmo paralelo, né? A gente tem aqui Então o uma atividade. representante do cara aqui, pô. Exatamente, a gente tem uma atividade muito complexa, né? Você representar uma parte é de fato muito complexo, né? Exato. Você tem que representar os interesses daquela parte, né? Você tem que saber quais são os interesses, você tem que ser um expert naquilo, né? Tem que ser um expert no que o seu cliente vai fazer, no que o seu cliente faz, na atividade principal do seu cliente. Se você vai agenciar, você tem que conhecer a fundo, né, a atividade do seu cliente. E é esse o papel do agente marítimo, né? Nós somos os experts na atividade, né? Então, quando nós somos contratados, tanto pelo armador do navio, quanto pelo afretador, que é o dono da carga, nós somos contratados justamente pela expertise técnica, né? Daquela operação, naquele porto em específico, né? E é um trabalho muito complexo, é um trabalho B2B, né? O nosso cliente é empresa, né? E você representar empresa em mais vários complexo aspectos é mais complexo, é mais complexo ainda, né? É mais complexo ainda. E além disso, você tem que saber, você tem que conhecer cada parte relacionada àquela operação, né? Desde a carga, o tipo de navio, o porto que ele pode atracar. Você tem que saber qual é o posicionamento de cada parte, né, dentro daquela operação. Porque você gerencia um fluxo de informações muito grande, né? Nessa área, esse fluxo de informações possui informações muito sensíveis, né? Então, uma informação que vai para um pode não ir para o outro, né? Porque se for para o outro, você pode causar um mal-estar entre as partes, né? Então, assim, né, esconde, né? Esconde o jogo. Não é esconder o jogo, é você entender de fato qual é o posicionamento de cada parte ali que se interrelaciona, né? E aí trabalhar para que as informações corretas cheguem às partes corretas. E, Diogo, uma questão assim que eu, sendo muito sincero, por mais ser maranhense, aqui na época que eu fazia faculdade, a galera queria trabalhar na Vale, na Alumar, no Porto do Itaqui, de forma geral. Depois até vou pedir para que tu explique essa questão aqui, como que funciona em São Luís. Mas o ponto principal é o seguinte, às vezes a gente não tem ideia da grandiosidade que é o Porto e do nível de responsabilidade que você tem, por exemplo. Então, ilustra pra galera um exemplo do tamanho de uma carga que tu trouxe em relação monetária, por exemplo. Porque às vezes a gente não sabe, mas, pô, tem cargas aí que vem valendo bilhões e a responsabilidade está toda nas tuas costas, querendo ou não. Assim, em parte está, né? Porque nós somos os responsáveis por fazer a liberação do navio. Então, a operação do navio, a atracação dele não ocorre, né, sem que nós façamos esse trabalho, né? Então, em parte, realmente o peso é muito grande em cima do agente marítimo, né? Em termos de valores, eu não sei quanto é que está o grão da soja agora aqui, mas se tu puderes aí pesquisar aí no... Meninas, vê aí quanto é que tá o grão da soja. Mas soja, minério de ferro, verifique aí, que são as cargas mais movimentadas, por exemplo, aqui no porto, no complexo portuário, né? Que envolve Itaqui, Ponto da Madeira e Alumar ali. Você tem navios aí que levam 400 mil toneladas de minério de ferro para a China. Então, são as cargas mais movimentadas. Então, aí vê o preço de quê? Da tonelada ou do quilo? Aí você vê o preço da soja, acho que na Bolsa de Chicago, né? É por lá que, acho que lá é o termômetro, né? De tudo. Quanto que é aí, mãe? Tu já achou? O preço da soja na Bolsa de Chicago está $8.096. E aqui no Brasil varia de 5,94 no Nordeste e 5,42 no 44. Bora arredondar aí para 10, né? Para ficar melhor de fazer 10 o dólares, cálculo. no caso, né? 10 dólares, né? Por tonelada, é isso? Não. Por tonelada? Não. Não, deve ser o barril, deve ser alguma coisa assim. Não, barril, soja não é por barril, né?
Enfim, você Saca de soja Saca. é $10. Então a gente tá falando de 400 mil. Quanto tem uma então saca? uma saca tem 50 quilos. A gente tá falando de 200 mil sacas. É isso aí. Então nós temos aí É isso? 200 mil sacas. É. 200 mil sacas Ou para é 20 mil sacas? para 20 mil sacas. Meu Deus, a matemática tá difícil hoje. Considerando a cotação do dólar de 5,32, o valor da tonelada de soja de 1.784,67 centavos. 1.700. 1.784, o que vale a R$ 107 por saca. Tá, então A gente bota tá aí falando mil 2 reais. mil. Bota 2 mil aí. 2 mil por tonelada, né? $2.000 por tonelada. Aí você multiplica aí por o navio 400 Panamax. mil. 400 mil não, porque soja não leva 400 mil toneladas de soja, né? Mas você leva aí 80 mil toneladas, né? 60 mil. Multiplica aí por 80 mil, né? Então você tem aí uns 160 mil dólares, né? Não, 1,6 milhões. 1,6 milhões. Ó, a matemática tá ruim mesmo, cara. Rapaz, aqui a gente começou aqui, mas, gente, a gente tá sem celular aqui pra aqui, porque se tocar, aí não tem como. Então é isso mesmo, né? 1,6 milhões, né? De dólares, né? Então é de fato uma quantia altíssima, né? E o peso ele recai sobre o agente marítimo porque a pressão é muito grande. O navio parado na área de fundeio. Eu vou Ilustra a jornadinha do navio pra galera, acho que é mais fácil. Fica mais fácil, né? Todo mundo já pegou um táxi na vida, né? Todo mundo já pegou um táxi. Hoje em dia, muita gente utiliza Uber aí, mas todo mundo já pegou um táxi na vida. Sim. Eu acho que ainda pega em alguns casos, né? O táxi é o seguinte, você chama o táxi, né? O táxi chega no seu local de embarque, ele te avisa que ele chegou e já começa a rodar a bandeira ali, né? Já começa a rodar ali o valor. Se você não foi, se você se atrasou, né? O problema é seu, você está pagando pelo tempo do taxista lá te esperando. Tá? O navio funciona da mesma forma, né? Você é o dono da carga, você afretou o navio para poder levar a sua carga de um ponto X para um ponto Y. O navio, quando ele chega, ele emite o que a gente chama de Notice of Readiness, que é o aviso de prontidão, né? Então ele dá o aviso de prontidão tal como o taxista faz. Eu estou pronto. E a partir daquele momento, o relógio começa a girar, né? E o relógio girando, o tempo passando, quando você contrata o navio para levar sua carga, você estipula dentro do contrato uma prancha de operação. Eu vou carregar aqui vamos colocar aqui 2.000 toneladas hora, né? Então você estabelece uma prancha. E dentro dessa prancha, você faz um cálculo do total de carga que vai ser carregado, dividido pela prancha, você tem um tempo, né, de operação daquele navio. Do processo dele chegou, atracou, descarregou. Do processo, e carregou de novo se for o caso. Exatamente, do processo de operação do navio, de carga ou descarga, né? Você tem um tempo acordado em contrato, que é baseado na quantidade de carga dividido pela prancha, né, que foi acordada para aquela operação. E aí, para esse tempo, a gente dá o nome de lay time, né? É o lay time. Então, dentro daquele tempo, o navio chegou, apresentou ali o aviso de prontidão, né? Se ele não atracar, se ele tiver fila para atracação, mesmo se ele tiver fila para atracação, o problema é seu que contratou o navio. Você é o dono da carga, né? O navio está aqui pronto para atracar, para operar, está à disposição, mas está enfrentando uma fila de navios e esse problema não é meu como armador, tá? Então o tempo ele vai contando. O contratante que acaba assumindo esse prazo de espera. O contratante acaba assumindo o prazo de espera. O afretador do navio acaba assumindo esse prazo. Porque o navio tá gastando combustível. É como se fosse o táxi, como tu falou, né? O cara tá esperando lá, não é culpa dele se tá trânsito e ele não tá chegando. É serviço. Exato. É serviço, né? Então o serviço se cobra pelo tempo, né? Exatamente. Se cobra pelo tempo. Então, assim, se ele passou um período longo na fila, aguardando para atracar, né? E dentro desse período, todo o tempo acordado em contrato já se encerrou, já findou,
Depois que acaba esse tempo, ele começa a cobrar uma taxinha chamada demurrage, né? Demurrage, né? Uhum. E essa taxa, ela varia, né? Ela vai de $15.000, $20.000 por dia, né? $25.000, a taxa varia, né? De acordo com o tamanho do navio, né? Com a quantidade de carga que ele vai O valor da transportar, carga, o porque valor da provavelmente carga. tem um seguro para essa carga, né? Então, assim, a responsabilidade para o gerenciamento da escala, por que eu falei isso, né? Para poder trazer aqui a questão da responsabilidade do peso, né, que se tem Uhum. no agente marítimo em estar gerenciando toda essa escala do navio no porto. Se você passa alguma informação errada, né, se você negligencia, né, alguma etapa e essa negligência vem a trazer atrasos à operação, você está prejudicando o negócio do seu cliente e a conta pode vir para a sua empresa, né? Uhum. Então é assim que funciona, né? Se a agência marítima for declarada culpada, a gente costuma falar que o elo mais fraco, né, dessa inter-relação, né, entre armador, afretador, agente marítimo, despachante aduaneiro, que também é uma outra área, o elo mais fraco é o elo do agente marítimo, né? Porque o agente marítimo, se ele gerenciar mal o fluxo de informações, o tempo, se ele negligenciar alguma etapa, deixar de fazer alguma coisa, ele vai causar atraso à operação e esse atraso vai estourar na conta dele. Cara, e é muito louco. Se a gente for pensar na cadeia toda, né? O cara que tá trazendo as coisas no navio, ele tá perdendo a oportunidade de pegar uma outra carga e adiantar serviço e ganhar mais dinheiro. Ao mesmo tempo, a carga que está travada pode estar bloqueando uma concessionária de vender os seus carros. Então acaba que um navio parado, ele modifica o ecossistema inteiro, a jornada inteira ali do negócio. Isso me encanta porque a gente vê o quanto é... Como é que eu posso dizer isso? O quanto é louco, de fato, É os louco. detalhes da vida, né? Tipo, pô, lembro que na época teve o negócio da greve dos caminhoneiros. Galera ficou fazendo fila em posto de gasolina. E a gente não sabe, às vezes, o quanto é frágil o nosso ecossistema de forma geral. O quanto, de fato, a gente precisa ter todas as engrenagens rodando, os detalhes que tem. Eu não fazia Exato. ideia de como funcionava o porto. É muito louco isso, bicho. Tá tudo interrelacionado, né? Você tem uma greve de caminhoneiros, você não tem escoamento da carga que chega ao porto. Sim. Você não tem escoamento da carga que vai ao porto para poder ser embarcada, né? Lembrando que a maior parte da movimentação de carga no Brasil é rodoviária, né? Acontece via rodoviária, né? Nós temos uma malha ferroviária que não é uma malha ferroviária que atende todo o fluxo de carga que a gente necessita. Que era para ser o ideal, né? Que era para ser o ideal, né? Então, nós temos muitos desafios logísticos, né? A questão de armazenagem também. Então, assim, as engrenagens, como você falou mesmo, né? É tudo interligado, né? Se você tem uma greve de caminhoneiros, você bloqueia a alimentação do porto, né? Você bloqueia o ingresso de carga, entendeu? E isso causa um caos gigantesco, né? Você vê que quando os caminhoneiros pararam aí, parou de ter produtos nas gôndolas dos supermercados, né? Aí preço sobe, preço a gente se sobe. desespera. É nesse esquema, Desse nível. Desse nível. E Exato. assim, uma das coisas mais incríveis nesse processo todo é, de fato, quando você tá no meu caso aqui, né? Que eu acho que esse episódio é legal por isso, pra gente ver por dentro de uma coisa que a gente não enxerga, não sabe que existe e ver a grandiosidade que é toda esse ecossistema portuário. E a gente fala que a gente tá dentro do Maranhão aqui, que basicamente isso é que movimenta a economia de todo o estado, se for parar para pensar. E como é que funciona hoje a questão dos 3 portos? Tu explicou para mim nos bastidores, né, da Vale, Lumar. Como que é essa integração dos 3 portos hoje que a gente tem aqui no Maranhão? Nós temos aqui um dos maiores complexos portuários do Brasil, né? Uhum. São 3 portos de grande movimentação. Nós temos aí o porto de Ponta da Madeira, que é o porto da Vale,
para o escoamento do minério de ferro, né, que vem ali do Pará. Nós temos... Esse vem por malha ferroviária, né? Malha ferroviária, exatamente. Aí vem do Pará para cá, é Carajás, né? Carajás. Carajás é o principal, mas tem outros também, tá? Então, de lá vem o minério de ferro, né, que é exportado por PDM, vem também ali o cobre, né, também tem minas de cobre, né, exploradas para lá. O manganês já não vem muito para cá, né, já vai mais ali para os portos do norte, mas nós já tivemos também embarques de manganês aqui pelo Itaqui. Enfim, nós temos aqui 3 portos, Itaqui, Ponta da Madeira e Alumar. Né, a Ponta da Madeira sendo o porto da Vale, é um porto específico para escoamento de minério de ferro da Vale. Nós temos o porto do Itaqui, né, que é um porto público, né, e lá você tem todo tipo de operação que você queira fazer. Se você mesmo quiser utilizar das instalações do porto para trazer qualquer carga, né, de seu interesse, você pode entrar em contato com o Itaqui, tendo as condições. O Itaqui não pode negar, né? Nós temos o porto da Alumar, que é o porto ali do consórcio Alcoa, né, e que recebe também bauxita, né, exporta alumina, recebe diesel, mas também para poder servir dentro ali da cadeia de suprimentos da própria Alcoa. Massa. Então a gente tem hoje no Maranhão a gente tem 3 portos. O Itaqui, ele é o geralzão. Então os outros são só dessas parcerias público-privadas que tem a Vale tem em Alumar, certo? Os outros são privados, né? Privados. Os outros são privados. A Vale é uma TUP, né? É um terminal de uso privativo, né? E você tem também a Alumar também, que é uma TUP. Legal. E a gente estava conversando muito sobre isso, né? Sobre esse ecossistema ser muito restrito, muito fechado, ainda assim muito arcaico, por mais que dependa a economia do país inteiro tá na mão do porto, dos países inteiros do mundo, né, que tu falaste. É isso, mais de 80%, né, da carga no mundo, das mercadorias do mundo, né, são transportadas via porto. E assim, é um mercado muito difícil de entrar, né, a gente sempre comenta sobre isso. Eu tenho trabalhado em alguns projetos com o porto e eu vejo que às vezes a gente vê a grandiosidade disso, mas a inovação não acompanha. E a gente estava conversando exatamente sobre isso num dos bastidores, que tu falaste que a Zion ela tem um braço de inovação, um braço de tecnologia. Como é que vocês se posicionam nisso hoje? Eu concordo contigo, né? De fato, é um mercado muito ligado à tradição, né? É muito tradicional, e algumas inovações elas assustam dentro da área, né? E a Zion, ela tem esse propósito, né, de trazer a inovação, trazer a tecnologia para dentro da área marítima portuária, né, por meio do agenciamento marítimo. Né? Nós nos posicionamos muito bem em relação a isso desde o início, né, e isso, inclusive, foi algo que nos deu um impulso muito grande naquele nosso início, uma vez que a gente encontrou muitas barreiras no mercado, né, e a tecnologia ela nos ajudou a superar essas barreiras, né? Um mercado muito fechado, né, uma agência independente, né, e nós conseguimos superar essas barreiras por meio da tecnologia, da inovação. Hoje a Zion possui, dentro do portfólio de serviços, né, de atividades, 2 ferramentas que foram desenvolvidas dentro da empresa. Uma ferramenta é o Port Trade Monitor. O Port Trade Monitor, ele monitora o fluxo, a movimentação de cargas, né, a granel nos principais portos brasileiros. Então você tem ali, eu quero saber o quanto de carga foi movimentado em determinado período, né, do Brasil para a China, o quanto de soja foi movimentada, né, do porto do Itaqui para a China. Em determinado período, eu vou lá no PTM, né, Port Trade Monitor, e verifico, né, quanto de carga foi movimentada, o tempo de espera do navio. A gente recentemente inaugurou até uma IA em que você faz perguntas, né, e ela ainda está ali em desenvolvimento, mas você faz perguntas a respeito ali de uma operação específica, e ela busca dentro do banco de dados, né, é um dashboard,
ela busca as informações e já te entrega ali de forma resumida, né? Ou seja, vocês estão trazendo algo que vai facilitar, inclusive, o trabalho de vocês, né? Porque vocês mapeiam tudo isso para identificar novos clientes, novas oportunidades, planejar qual que vai ser a operação de determinada carga e navio. Exatamente. Vai ajudar a gente, vai ajudar o nosso cliente a mapear oportunidades também, né, dentro do mercado. Né? Porque ele vai ter conhecimento ali da média de tempo de espera de navios, né, da movimentação de carga, o quanto movimentou, se aquela carga ela já foi movimentada em algum momento naquele porto, né? Então tudo isso ele vai ter acesso para poder também fazer o seu planejamento, né? Fantástico, fantástico. E a outra ferramenta que a gente desenvolveu, né, que essa ferramenta que a gente desenvolveu, inclusive foi premiada recentemente no Festival Curicaca, né, que é o festival que é promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A gente recebeu essa premiação lá no Mané Garrincha, em Brasília. É o Zion Trade Hub, né, o ZTH. O Zion Trade Hub ele é nada mais nada menos do que uma plataforma, né, uma plataforma de marketplace e compliance. O que ele visa entregar, né? Ele visa entregar transparência, ele visa entregar rapidez na contratação de serviços, né? Ele visa entregar um acompanhamento, né? Uma medição do nível de serviço daquele prestador, né? Ele visa resolver um problema crônico no mercado de agenciamento marítimo, no mercado portuário, né? Que é a contratação de serviços de terceiros, né? O armador, como a gente falou lá no início, ele não tem um conhecimento e nem tem relacionamento com as partes locais onde o navio dele ali está escalando, o porto de escala do navio dele, né? Então ele confia no agente marítimo que ele contratou para que o serviço a ser prestado no navio que seja uma inspeção subaquática, que seja uma manutenção qualquer. Então ele confia no agente marítimo para que o agente marítimo faça essa contratação desse serviço. Só que você não tem vínculo nenhum, você não tem contrato. Muitas vezes o armador não conhece aquele prestador de serviço, o terceirizado, né? E isso pode implicar, pode dar implicações legais também para ele, né? Sim. Pode levar a coisas ruins, né? Com a própria tripulação do navio, pode dar implicação legal em termos de o agente marítimo contratou uma empresa, só que ele não fez a análise documental, né? O compliance correto ali, a análise de compliance correta daquela empresa, e aquela empresa ela vai entrar no navio para lavar porão e os colaboradores não possuem vínculo nenhum empregatício, não tem carteira assinada, não tem direitos, o pessoal não tem treinamento, não é preparado para aquele tipo de atividade. Às vezes não está usando o EPI, não está usando o EPI. E a nossa plataforma ela visa justamente dar esse tipo de visibilidade, né? Então a gente vai conectar o prestador de serviço, o fornecedor, ao armador, né, ao afretador, ao operador do navio. Isso é fantástico, porque, gente, vamos lá, vamos entender. A gente trouxe aqui no início sobre agenciamento, né? Que é uma das coisas que eu trouxe de paralelo aqui com a agência de marketing, agência de viagem e a agência marítima. O que ele está fazendo é, de fato, um hub, e eu adoro essa palavra, né? Não é à toa que aqui no nosso instituto se chama Content Hub, né? Porque a gente agrega produtos, agrega serviços para o resultado final ser ainda melhor. Então, para tu atender melhor teus clientes, o que tu está fazendo? E ele está fazendo, gente, pensa o seguinte, tô indo agora com meu carro para outro estado. Chega lá, eu preciso que lave meu carro, troque os pneus, faça uma revisão mecânica, mas ao mesmo tempo eu preciso cortar meu cabelo, tomar de um hotel para ficar, tudo isso. É como se ele chegasse e resolvesse toda a tua vida dentro de um único aplicativo. E tu pudesse ver lá tudo que tu precisa à tua disposição, conseguisse comparar e tivesse a certeza, que é o compliance, de que aquela empresa está seguindo todos os requisitos necessários para aquele serviço, dentro do porto principalmente, que tem milhares e milhares de exigências, né? Tem aquelas ISO que você precisa cumprir, a tua empresa, e toda essa regulamentação para você prestar um serviço para o porto. Então não é tipo assim, eu tenho um serviço top, vou lá e vou botar no porto. Não, tu precisa preparar a tua empresa, preparar o teu negócio para isso.
É mais ou Correto. menos isso, né? Correto, é exatamente isso, exatamente isso. E aí tu consegue fornecer para o teu cliente um serviço muito mais 360, muito mais confiável, principalmente pelo que tu estava falando, né? Tua empresa é uma agência independente, então tu precisou se encontrar no mercado. E é esse que é o teu diferencial que tá fazendo vocês crescerem muito, não é isso? Esse é um dos diferenciais de fato, né? Nós somos, além disso, nós somos uma agência pequena, independente, né? Como eu falei, eu friso aqui, gosto de frisar isso porque o mercado, ele é um mercado que tem grandes corporações, que são corporações que Monopolizam. monopolizam, né? São donas de agências marítimas, né? E que acabam fechando mais o mercado, né? E nós somos uma agência marítima pequena, independente, e a gente pode flexibilizar o atendimento ao cliente, né? Para você implantar algo dentro da Zion, algo que vai agregar valor ao cliente, é muito mais rápido do que se você estivesse trabalhando com uma grande empresa, uma multinacional da vida. Uhum. E aí isso também melhora, inclusive, a concorrência, porque vocês estão começando a fazer zoada. Essa galera começa a olhar e também começa a melhorar o serviço delas, porque senão a Zion passa por cima. Então isso é bom pro mercado também. O objetivo não é passar por cima de ninguém, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo. Claro. Né? Mas a gente tá vivo dentro do ringue, cara. A gente tá indo com muita força, muita vontade, Sim. né? Se eu pudesse resumir, né, em uma palavra, né, o que a gente tem performado, o que a gente tem trazido ao mercado é bravura. A Zion é sinônimo de bravura. Cara, que fantástico isso, né? Porque para entrar no mercado desse, restrito, fechado, onde tem empresas que praticamente monopolizam, ou é louco ou é corajoso, né? Ou um pouco dos dois. Dos dois, né? Um pouco dos dois. Cara, eu digo que todo empresário ele tem que ter um pouquinho de loucura, porque muita gente fala de visão, né? Ah, eu tenho a visão de onde meu negócio vai chegar e tudo mais. Só que eu acho que mais do que tudo tem que ter fé. Porque fé é tu botar o pé naquela visão que tu sabe que vai funcionar e às vezes ninguém acredita. Exatamente. E um dos pontos principais que eu gosto demais de conversar com empreendedores, seja qual nicho que for, é isso, é a curiosidade, é aprender, ver que às vezes no teu setor tu tem o mesmo problema que eu e a gente conseguir estar exposto a novas coisas. Isso ajuda muito a gente a ter criatividade, criar negócios, achar alavancas de crescimento para o teu ecossistema, para o teu business em si, para o teu negócio em si. E eu adoro trazer empreendedores de todos os nichos aqui no Vai Lá e Faz Cash, principalmente empreendedores, né? Porque eu acho que a cabeça é um pouco diferente. E você veio, inclusive, falando um pouquinho agora do pessoal do Diogo, tu veio de grandes corporações, trabalha no Porto há 12 anos. E aí, como que foi essa tua virada de chave? Emendando já no nosso quadro final da pergunta do Vai Lá e Faz Cash. O que foi que fez, de fato, você e seu sócio desenvolver a Zion? E qual foi o momento Vai Lá e Faz da tua vida? Certo, vamos lá. Eu tenho, desde a minha época de ensino médio, né, que eu tenho essa veia empreendedora, né? Eu tenho vontade de empreender. Já empreendi uma vez aí quando eu tinha 22 anos, né? E de lá até abrir a Zion, eu não havia mais me envolvido, né, com negócios próprios, né? Trabalhei em grandes empresas da área, né? Antes disso, eu trabalhei fora da área marítima portuária, né? Então, eu consegui formar um repertório muito grande, né? Trabalhei com... a minha formação inicial é o turismo, né? Sou formado em turismo, tive uma agência de viagens, trabalhei muito tempo com hotelaria, trabalhei muito tempo com agência de viagens, companhia aérea, já trabalhei então, tu sempre foi empreendedor, né? Demais. Já trabalhei em uma reformadora de pneus, né? Não tem nada a ver com a área, nada a ver com a área. Eu fui supervisor de vendas lá, né? Era o faz tudo dentro da empresa, né? Mas a função mesmo era supervisor de vendas. E aí caí na área portuária, né? Não caí, eu procurei, na verdade, né? Porque cair, às vezes, a pessoa te joga lá, né? Dá esse sentido, né? De você ser jogado. Não, eu não fui jogado, eu procurei a área portuária, de fato. E dentro da área portuária, eu desenvolvi uma paixão muito grande, cara.
muito grande, né? A primeira vez que eu entrei no navio, que eu subi no navio, aquilo para mim foi algo mágico, né? Eu via os navios ali da Orla Marítima de São Luís, né? Mas eu não imaginava o mundo, né, que envolve essa área marítima portuária. E quando eu comecei a participar dela, né, ter contato com outras culturas, né, ter contato ali com a operação, movimentação de carga, ver como é que a carga, ver como é que as mercadorias, né, que chegam até minha casa, ver como elas chegam no país, né, ver como elas saem do país, as mercadorias que são produzidas aqui. Então tudo aquilo para mim foi algo inebriante, né? Eu fiquei de fato muito feliz, né, por estar tendo a oportunidade de trabalhar na área. E daí eu comecei a desenvolver essa paixão, escrevi muitos artigos, né? Se você for no meu LinkedIn lá, acho que tem cerca de 20 artigos escritos, né? Já recebi, fiquei em terceiro lugar no artigo do FONASMA, né, que é a Federação Internacional das Agências Marítimas, né, em 2017. E recebi a oportunidade de ir para uma multinacional, trabalhava em uma multinacional antes de abrir a Zion. Não me encontrei em termos de busca de posicionamento, né, dentro daquilo que eu estava buscando, em termos de posicionamento mesmo da empresa, né, de liderança, e decidi, né, empreender. Inicialmente não era para ser uma agência marítima, fui provocado para abrir, era para ser uma agência de suporte portuário, né, só para dar suporte mesmo a serviços mais básicos, de troca de tripulantes, né, um fornecimento, uma coordenação de serviços de fornecimento de água, né? Era algo mais básico de fato, né? Mas eu fui provocado, né, a abrir a agência marítima, e a minha virada de chave foi essa, né, de ver que eu não teria uma oportunidade de crescimento dentro da minha atividade, mesmo performando muito bem, né? Eu sempre performei muito bem por onde eu passei. Sempre ajudei a empresa a ter recorde de faturamento, sempre eu gostei de fato de me doar muito ao trabalho, né? O povo costuma falar que eu era workaholic, né? Não, eu não sou workaholic, eu sou work lover, né? Então eu desempenho bem a atividade porque de fato eu amo, né, trabalhar com agenciamento marítimo. E eu percebi que eu não teria essa oportunidade de crescimento dentro da empresa que eu trabalhava, né? Para dificuldade, né? As empresas que nós temos aqui de agenciamento, as matrizes delas são todas localizadas, das grandes, né? Localizadas no sul-sudeste do Brasil, né? Santos, Rio de Janeiro, Vitória, né? E aí a gente fica um pouco distante da diretoria, das lideranças, e eu sentia que aquilo seria algo que não me traria essa oportunidade, e decidi empreender. Foi essa minha virada de chave. Então hoje teus principais concorrentes nem estão aqui. Estão aqui, né? Estão aqui com as filiais, tá? Com as filiais. Mas as matrizes, elas são de fora, da grande maioria de fora. Tá? Cara, e é incrível todos esses papos que eu tenho, que eu sou muito vendedor. Vou te dar o contexto. E eu vou conversando, o que eu acredito de fato é que o bom vendedor é aquele que mais ama o que faz. E não tem como negar. Eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui, na hora que tu falou de subir no navio, começou a imaginar o Diogo daquela época, o quão feliz ele entrou e ficou deslumbrado com aquilo ali. A gente vê nos teus olhos que de fato tu faz o que ama. E eu digo que não tem como você, que faz o que ama, não ter sucesso. Porque, cara, é muito difícil falar isso online, mas tinha no meu coração que eu deveria falar, mas eu geralmente não falo. Mas um dos princípios que norteiam a minha vida é amor. Por quê? Sou cristão, acredito em Deus, e a gente sabe que Deus é o maior amor que existe, né? Deus é amor. E isso é o que me move. E não é simplesmente, eu tenho isso e aquilo. Não, é amor. Porque se tu tem amor, todas as outras coisas tu vai conseguir resolver. Sim. Isso é uma coisa que eu acredito muito e me inspira ouvir pessoas e principalmente ver nos teus olhos o quanto tu ama isso. E é muito legal a gente trazer isso no podcast. É muito legal a gente trazer para as outras pessoas um mundo novo.
Eu sou um cara muito curioso, como eu te falei. Ter esses papos pra mim é a realização de vida. Porque, cara, qual outra vida eu vou ter que eu posso ser um cara que trabalha no porto? A minha vontade era ter 1000 vidas pra eu viver tudo que eu pudesse. E aqui no podcast eu consigo estar ouvindo outras pessoas que vivem coisas diferentes, vidas diferentes. Sim. Semana passada eu entrevistei um sommelier de vinho, um sommelier de cerveja. A gente ficou 3 horas conversando. Legal. Já entrevistei uma moça que ela teve ela tem um livro, ela é espírita, e ela teve uma experiência louca, e eu ouvindo aquilo ali, vendo aquilo ali, já entrevistei sobre produtividade, já falamos sobre dropship, e assim, eu consigo, parece que, viver um pouquinho da tua vida. Acho que isso é o grande ás da gente comunicar. E não tem como, Diogo, a gente não perceber o quanto tu ama fazer o que tu faz. E essa paixão, esse amor, né, essa paixão pela área, rendeu mais um fruto recentemente, que foi a abertura da primeira filial da empresa aqui no Porto Piauí, né? Verdade, a gente não citou isso. E, inclusive, é um posicionamento extremamente estratégico, né? Porque Sim. tu tá se posicionando lá antes de inaugurar o porto. Sim, é a primeira agência marítima do estado do Piauí, né? E nós já estamos bem conectados com todo o ecossistema, né? O porto, as IPE, a escola de mar, né? Ela tem uma escola de mar bem interessante, né? E que, inclusive, já estamos ali conversando com ela para a implantação de um curso de agenciamento marítimo lá, né? Então, assim, de fato bem estratégico, importante a gente estar nesse início, dando suporte técnico ao porto, né? Esse o nosso papel hoje lá dentro do ecossistema, dar suporte técnico ao Porto Piauí. E o Porto Piauí está nascendo muito com essa pegada de inovação, né? Eu estava até te contando, através da Creative Pack, a gente está com a Cais Hub lá, para um hub de inovação exatamente para esse novo porto. Então, com certeza a gente vai se bater por lá para resolver algumas coisas. E é uma cidade incrível, Será um prazer, né? É incrível, uma cidade incrível, uma cidade tranquila, né? Uma cidade muito, eu não sei depois do Porto, né? Mas por enquanto é uma cidade bem tranquila. Depois o Porto pode movimentar um pouquinho ali as coisas ali, mas vai continuar sendo tranquila, turística, uma cidade bonita. E o bom é que vai ser uma cidade mais rica, vai trazer mais pessoas, vai trazer mais negócios, mais empregos para a região. Isso eu acho que é o grande ás de tudo isso. Ah, né? com toda certeza, com toda certeza. Esse porto é muito esperado, há muito tempo, né, que se espera de fato o projeto, né, virar realidade, né? E em pouco tempo, aí, em 3 anos, né, de governo aí, o governo está fazendo acontecer de fato, né? Então vai acontecer, vai sair, e a gente já está lá para poder estar fazendo parte disso desde sempre, né, desde o início. Fantástico. E cara, como é que a galera te acompanha aí nas redes sociais? Quais são os canais para conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a Zion? Conta aí pra galera. Nós temos nossa página no LinkedIn, né, Zion Shipping, e temos nossa página no Instagram também, né? As principais notícias da Zion, né, tudo que está conectado às nossas atividades, né, ao que a gente quer passar, né, de informação, de recado para o povo, tá lá na rede social. Fantástico. E galera, foi mais um episódio incrível aqui. Te agradeço, Diogo, por topar esse episódio diferente, porque eu ainda não tinha trazido, de fato, a esse ecossistema portuário. Eu venho fazendo parte dele um pouquinho mais aqui, mais ou menos 1 ano. E cada vez que eu sento com alguém do Porto para conversar, é incrível a gente ver um mundo novo. E mais ainda com alguém tão apaixonado como você. Foi um prazer te ter aqui conosco. E, galera, vão lá, estudem sobre o Porto, entendam mais. Para quem tá começando carreira, para quem quer crescer na vida, cara, aqui, principalmente no Maranhão, né, e pessoal do Brasil todo, mas, cara, é um mercado incrível, assim, para você fazer carreira, de fato. O Porto tem milhares de oportunidades e é um lugar que a gente precisa dar visibilidade, porque movimenta o nosso país, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá, JG Campos, em todas as redes sociais. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.